Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer. E você não vai querer perder nenhuma. Um policial humilha um piloto, sem saber que ele é o bilionário dono da empresa. O aeroporto internacional Paris-Charles de Gaulle estava cheio de atividades, como todas as manhãs. Um verdadeiro formigueiro humano percorria os imensos corredores de vidro, onde o zumbido incessante de anúncios, o som de malas rolando no chão polido e conversas multilingues se misturavam em um balé organizado de viagens modernas. Passageiros, apressados ou relaxados dependendo do destino, vagavam entre boutiques e cafés de luxo. Alguns estavam entretidos em seus celulares, verificando suas rotas de conexão, enquanto outros, com olheiras devido ao jet lag, procuravam uma cadeira vazia para recuperar o fôlego antes do próximo voo. Nesse mar de gente, um homem avançava com passo medido, distinguindo-se do resto da multidão pela calma e pela segurança. Daniel Lawson, vestido com seu uniforme de capitão de navio, era um homem de 45 anos de idade, de constituição esbelta, ombros largos e postura ereta. Seu uniforme azul escuro impecavelmente passado, as faixas douradas nas mangas e o crachá bordado com seu nome atestavam seu status de piloto experiente. Mas por trás dessa aparência escondia-se uma verdade que poucas pessoas conheciam. Ele não era apenas um piloto, ele também era o fundador e proprietário da Blue Sky Airlines, uma das companhias aéreas mais prestigiadas do mercado. Naturalmente discreto, Daniel Lawson nunca buscou os holofotes. Sua fortuna, construída através de trabalho duro, sacrifício e decisões estratégicas ousadas, não mudou seu amor pelo céu. Ele fundou a Blue Sky Airlines com uma visão clara: proporcionar uma experiência de aviação onde a segurança e a excelência prevaleceriam acima de tudo. E apesar do sucesso espetacular de sua empresa, ele continuou a pilotar seus aviões com a mesma paixão de quando começou. Pilotar não era apenas um trabalho para ele, era sua vida. Naquela manhã, Daniel foi designado para um voo Paris, Nova York, uma conexão que ele particularmente gostava. Ele chegou mais cedo do que o necessário, como de costume, para garantir que tudo estivesse em ordem antes do embarque. Ele nunca deixou nada ao acaso. Depois de cumprimentar alguns colegas, dirigiu-se para a área VIP reservada para tripulantes de voo e altos executivos da empresa. Essa área, longe da agitação dos terminais tradicionais, oferecia uma passagem mais tranquila para aqueles que mantinham a indústria aérea funcionando. Pilotos, capitães, comissários de bordo e engenheiros de voo passavam por aqui antes de embarcar em suas aeronaves. Daniel conhecia o aeroporto como a palma da sua mão. Ele havia caminhado por esses andares centenas de vezes, percorrido esses corredores tantas manhãs e noites que eles pareciam quase familiares, como um segundo lar. Hoje deveria ser apenas mais uma manhã comum, uma rotina bem organizada antes de assumir o controle e levar centenas de passageiros através do Atlântico. Mas ele não sabia que algo estava prestes a acontecer e quebrar essa serenidade. Ele mal havia passado pelos pontos de controle de segurança quando um obstáculo inesperado apareceu em seu caminho. Um policial, posicionado perto do posto de controle de segurança, caminhou em sua direção com um passo autoritário. Seu uniforme azul escuro era limpo e arrumado, mas seu rosto, marcado pela arrogância, traía uma personalidade rígida e inflexível. Este homem, Bruno Morial, era conhecido entre os funcionários por seu zelo excessivo e sua tendência a abusar de sua autoridade. Com quase 60 anos, constituição robusta e cabelos curtos e grisalhos, ele estava acostumado a brigas sem sentido. Morial adorava sentir que tinha poder sobre os outros. E acima de tudo, ele julgava as pessoas instantaneamente, de acordo com seus próprios critérios. Quando viu Daniel caminhando em direção ao controle, seu olhar endureceu instantaneamente. Um homem negro com uniforme de piloto. Inconcebível. Morial nem se deu ao trabalho de esconder seu desprezo. Ei você! Ele retrucou, apontando para Daniel. O que você está fazendo aqui? A prisão foi brutal. Os passageiros ao redor dele pararam por um momento, surpresos com a aspereza de seu tom. Daniel levantou uma sobrancelha, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele tinha muita experiência para ficar desestabilizado por esse tipo de comportamento. Vou para o meu avião, ele respondeu em tom comedido. Eu sou um piloto. Morial olhou para ele, sua expressão oscilando entre descrença e zombaria. Por um segundo ele pareceu avaliar se tinha ouvido corretamente. Então um sorriso irônico surgiu em seus lábios. Piloto. Você.
Ele caiu na gargalhada seca, sem fazer nenhuma tentativa de esconder seu desprezo. Pare como seu drama. Você roubou esse uniforme ou algo assim? Daniel sustentou o olhar dela sem piscar. Não foi a primeira nem a última vez que seu lugar foi posto em dúvida, que quem ele era e o que ele havia conquistado foi questionado. Ele não precisava mais provar nada a ninguém, mas sabia quando o silêncio era uma arma mais poderosa que a raiva. Com um gesto fluido, ele tirou seu distintivo profissional e o entregou a Morial. Aqui está a minha identificação. Agora, se me dão licença. Mas Morial não se afastou. Ele pegou o distintivo como se esperasse encontrar algo em comum, virando várias vezes entre os dedos, apertando os olhos para examinar cada detalhe. Sua expressão endureceu. Isso parece falso. Ele finalmente resmungou. Vou ter que pedir sua identidade e submetê-lo a uma verificação mais completa. A atitude do policial atraiu a atenção dos passageiros e funcionários ao redor. Alguns passageiros pararam no meio do caminho, seus olhares oscilando entre curiosidade e desconforto. Outros sussurravam entre si, sem saber o que estava acontecendo. Um funcionário do aeroporto, vestindo um uniforme azul e um crachá, rapidamente se adiantou. Ele reconheceu Daniel. Como poderia não reconhecê-lo? O homem era uma lenda dentro da empresa, respeitado por todos que tiveram a oportunidade de trabalhar com ele. Agente Morial, este homem é de fato um capitão da Blue Sky Airlines, interveio o funcionário com confiança. Ele tem todo o direito de passar por aqui. Mas Morial nem sequer se dignou a olhar para ele. Ele permaneceu imóvel em sua posição, sua expressão congelada em um desafio quase teatral. Você acha que porque você veste um uniforme e tem documentos bonitos, eu vou deixar você passar assim? Ele cruzou os braços, assumindo uma postura desafiadora. Tenho certeza de que você está tentando burlar o sistema. Daniel respirou fundo, controlando o fogo de irritação que queimava dentro dele. Ele sabia reconhecer esse tipo de homem, intoxicado por uma ilusão de poder, convencido de que poderia humilhar quem quisesse sem nunca pagar o preço. Seu olhar pousou brevemente nos transeuntes, nos rostos envergonhados daqueles que não ousavam intervir, com medo de chamar a atenção. Sempre foi assim. Alguns simplesmente observavam, outros desviavam o olhar, como se ignorar a injustiça fizesse desaparecer. Num tom calmo mas firme, Daniel continuou. Caso tenha alguma dúvida, ligue para seu superior. Ele confirmará quem eu sou. Um lampejo de desafio cruzou os olhos de Morial. Sou o único superior que importa aqui, ele respondeu arrogantemente. E eu decido que você não passa. Ele estufou o peito levemente, satisfeito com sua autoridade, como se esperasse que Daniel ficasse bravo, protestasse, se defendesse. Mas o capitão da Blue Sky Airlines não caiu na armadilha. Ele permaneceu imóvel, com as costas retas e o olhar fixo no policial. Seu silêncio não foi um sinal de submissão, mas uma promessa. Naquela manhã, Bruno Morial iria aprender uma lição que nunca esqueceria. À medida que a tensão atingia o auge, um grupo de homens de terno escuro abriu caminho pela multidão reunida na zona de segurança. Seu andar era rápido e determinado, e sua presença imponente fez com que vários transeuntes curiosos recuassem. À frente deles estava Paul Durand, diretor de operações da Blue Sky Airlines, um homem de estatura elegante, acostumado a lidar com situações de crise com compostura. Ao ver Daniel, ainda imobilizado por Morial, ele empalideceu. Seu olhar rapidamente mudou do distintivo da empresa, ainda nas mãos do policial, para o rosto impassível de seu chefe. Por um momento ele pareceu não acreditar no que estava vendo. Senhor Lawson, o que está acontecendo aqui? Sua voz ecoou pela sala, aguda e autoritária. Morial virou a cabeça bruscamente em sua direção, com as sobrancelhas franzidas. Ele não gostava de ser menosprezado e muito menos de receber ordens. Você o conhece? Ele perguntou, confuso, com uma centelha de dúvida começando a surgir em seus olhos. Durand lançou-lhe um olhar sombrio, uma mistura de raiva e choque. Claro que eu o conheço. Ele respondeu sarcasticamente. Você está assaltando o dono da Blue Sky Airlines. Um silêncio glacial caiu sobre a assembleia. Vários passageiros, que até então eram meros espectadores da cena, trocaram olhares atonitos. Alguns murmúrios começaram a surgir na multidão. Morial ficou lívido. O que? Ele gaguejou, com a boca entreaberta,
como se seu cérebro se recusasse a assimilar a informação. Mas Durand não lhe deu tempo para recuperar a compostura. Ele deu um passo à frente, seu olhar ardendo de indignação. Este homem não é apenas um piloto, continuou ele em voz mais alta. Esse é o fundador e CEO da empresa que você vê ali. Todas as aeronaves que ostentam o logotipo Blue Sky pertencem a ela. O rosto de Morial caiu. Seus dedos, segurando os papéis de Daniel, relaxaram, e ele quase os deixou cair. Suas pernas cederam sob o peso da revelação. Sua arrogância havia se transformado em puro pânico. Daniel, porém, não se moveu. Sempre calmo, sempre reto. Ele olhou para Morial com a mesma serenidade implacável que o caracterizava. Então, com a voz calma, ele falou: Você me julgou pela minha aparência. Você pensou que eu não poderia ser um piloto, muito menos um homem influente. Hoje você descobre a verdade. Mas o problema é que esta não é a primeira vez que você faz isso, não é? Morial abriu a boca, procurando uma resposta, mas nenhum som saiu. Seu olhar mudou, incapaz de encontrar o de Daniel. Quantas outras pessoas você tratou assim? O último continuou. Quantos viajantes e funcionários foram humilhados simplesmente porque você decidiu que eles não eram dignos do seu respeito? Um silêncio pesado caiu. Morial, dessa vez, baixou os olhos. Daniel então se virou para o diretor do aeroporto, um homem com têmporas grisalhas que tinha acabado de chegar, atraído pela comoção. Este último parecia desconfortável, olhando nervosamente para Morial. Este homem representa uma ameaça à imagem do seu estabelecimento, declarou Daniel em um tom neutro, mas firme. Se ele trata um piloto assim, imagine como ele trata os passageiros. O diretor assentiu, visivelmente envergonhado, mas ciente de que não poderia permanecer passivo diante de tal cena. Ele lançou um último olhar para Morial e então expirou lentamente. Não se preocupe, Sr. Lawson, ele disse finalmente. O agente Morial será imediatamente suspenso e uma investigação interna será aberta. Morial se assustou, mas não conseguiu dizer nada. Ele sabia. Ele sabia que estava tudo acabado para ele. A arrogância que lhe servia de escudo acabará de ser destruída. Ele tinha acabado de perder tudo em poucos minutos. Daniel não desperdiçou mais um segundo. Sem dizer uma palavra, ele pegou seus documentos das mãos trêmulas de Morial, ajustou seu uniforme e se virou. Seu passo era seguro, sua postura ereta. Ele não saboreou esta vitória, porque não era uma. Ele não tinha nada a provar para esse homem. Ele tinha uma missão mais importante. Ele caminhou em direção à área de embarque, abrindo caminho pela multidão silenciosa. Os passageiros se separaram quando ele passou, alguns com admiração, outros com respeito e outros ainda com vergonha por terem testemunhado aquela cena sem intervir. Então, sem olhar para trás, ele passou pelas portas e embarcou no avião. Poucos minutos depois, um avião da Blue Sky Airlines subiu ao céu, brilhando sob o sol da manhã. Atrás, Morial permaneceu congelado, com os ombros caídos sob o peso do erro. E quando o som dos motores desapareceu, uma verdade surgiu nele com uma clareza brutal. O verdadeiro poder não estava em uniformes ou distintivos, mas na dignidade e no respeito que se dava aos outros.